9. Inflação. Citação. Agora aqui, sabe, é necessário toda a corrida que você tem para se manter no mesmo lugar. Se você quer ir a um lugar diferente, você deve correr pelo menos 2 vezes mais rápido do que aquilo. A Rainha de Copas. Tentar entender a inflação monetária e como um sistema não inflacionário como o Bitcoin pode mudar a forma como fazemos as coisas foi o ponto de partida de minha aventura em economia. Eu sabia que a inflação era a taxa pela qual o dinheiro novo era criado, mas não sabia muito além disso. Enquanto alguns economistas argumentam que a inflação é uma coisa boa, outros argumentam que o dinheiro forte, que não pode ser inflado facilmente, como tínhamos na época do padrão ouro, é essencial para uma economia saudável. O Bitcoin, com seu suprimento fixo de 21 milhões, concorda com o último argumento. Normalmente, os efeitos da inflação não são imediatamente óbvios. Dependendo da taxa de inflação, bem como de outros fatores, o tempo entre a causa e o efeito pode ser de vários anos. Não só isso, mas a inflação afeta diferentes grupos de pessoas de formas diferentes. Como Henry Hazlitt aponta em Economia em uma Lição, a arte da economia consiste em olhar não apenas para o imediato, mas para os efeitos de longo prazo de qualquer ato ou política. Consiste em rastrear as consequências dessa política não apenas para um grupo, mas para todos eles. Um dos meus momentos de iluminação pessoal foi a percepção de que emitir moeda, imprimir mais dinheiro, é uma atividade econômica completamente diferente de todas as outras atividades econômicas. Enquanto bens e serviços reais produzem valor real para pessoas reais, imprimir dinheiro efetivamente faz o oposto disso. Diminui o valor de todos os que detêm a moeda que está sendo inflacionada. Citação. Mera inflação, isto é, a mera emissão de mais dinheiro com a consequência de maiores salários e preços, pode parecer a criação de maior demanda. Mas em termos de produção e trocas reais de coisas reais, não é. Henry Hazlitt. A força destrutiva da inflação torna-se óbvia assim que um pouco de inflação se transforma em muita. Se a moeda chega a ser hiperinflacionada, as coisas ficam feias rapidamente. Conforme o poder de compra da moeda inflacionada se desfaz, ela deixará de armazenar valor com o tempo. Com isso, as pessoas correrão para colocar seu dinheiro em bens que possam servir como reserva de valor. Outra consequência da hiperinflação é que todo o dinheiro que as pessoas economizaram ao longo da vida efetivamente desaparecerá. O papel moeda dentro de nossa carteira ainda estará lá, é claro. Mas será exatamente isso: papel sem valor. O dinheiro também perde valor com a chamada inflação moderada. Simplesmente acontece devagar o suficiente para que a maioria das pessoas não perceba a diminuição do seu poder de compra. E uma vez que as impressoras estão funcionando, a moeda pode ser inflacionada, e o que costumava ser uma inflação branda pode se transformar em uma dolorosa inflação descontrolada com o apertar de um botão. Figura 9.1. Hiperinflação na República de Weimar. Como Friedrich Hayek apontou em um de seus ensaios, a inflação branda geralmente leva à inflação total. Citação. A inflação moderada e suave não pode ajudar, ela só leva a uma inflação absoluta. Friedrich Hayek. A inflação é particularmente maléfica, pois favorece aqueles que estão mais próximos das impressoras. Leva tempo para que o dinheiro recém-criado circule e os preços se ajustem. Portanto, se você conseguir colocar as mãos em mais dinheiro antes que todo mundo se desvalorize, você estará à frente da curva inflacionária. É também por isso que a inflação pode ser vista como um imposto disfarçado, porque no final os governos lucram com isso enquanto todos os outros acabam pagando o preço. Citação. Não acho exagero dizer que a história é, em grande parte, uma história de inflação, e geralmente de inflações criadas por governos para ganhos dos próprios governos. Friedrich Hayek. Até agora, todas as moedas controladas pelo governo foram eventualmente substituídas ou entraram em colapso total. Não importa quão pequena seja a taxa de inflação, crescimento estável é apenas outra maneira de dizer crescimento exponencial. Na natureza, assim como na economia,
Todos os sistemas que crescem exponencialmente terão de se estabilizar ou sofrer um colapso catastrófico. Isso não vai acontecer no meu país. É o que você provavelmente está pensando. Você não pensaria isso se você fosse da Venezuela, que atualmente está sofrendo com a hiperinflação. Com uma taxa de inflação de mais de 1.000.000%, o dinheiro é praticamente inútil. Isso pode não acontecer nos próximos anos ou com a moeda específica usada em seu país. Mas dê uma olhada na lista de moedas históricas que mostra que isso inevitavelmente acontecerá no longo prazo. Eu me lembro de usar muitas das moedas listadas. O xelim austríaco, o marco alemão, a lira italiana, o franco francês, a libra irlandesa, o dinar croata, etc. Minha avó até usava a coroa austro-húngara. Conforme o tempo passa, as moedas atualmente em uso irão caminhar lentamente, mas seguramente, para seus respectivos cemitérios. Elas irão hiperinflacionar ou serão substituídas. Em breve serão moedas históricas. Vamos torná-las obsoletas. Citação. A história nos tem mostrado que os governos inevitavelmente sucumbirão ao tentar inflar a oferta de dinheiro. Saifedean Ammons.